Bom dia, pessoal. Aqui é o Rafael Bortolini. Tudo bem? Se vocês puderem me confirmar que o som está bem, ali pelo chat, na parte de baixo ali, você só coloca uma mensagem ali, ah, dizendo se o som está bom. Ok. Algumas pessoas já me confirmaram aqui. Então, muito obrigado. Vamos começar então o nosso webcast de hoje com o tema de assinatura e certificação digital. Meu nome é Rafael Bortolini, eu sou o diretor de projetos da CRIO. E a gente faz esses webcasts mais ou menos umas 2 vezes por mês, uma vez por mês, nas sextas-feiras às 10 horas. Eu convido vocês a acompanharem a nossa agenda no nosso site para os próximos webcasts, para os próximos assuntos. Sempre sobre um assunto diferente relacionado à gestão de processos e gestão por processos. A minha apresentação vai ter cerca de 25 minutos, mais ou menos, é bem rápido. Eu vou mostrar para vocês um pouco sobre como é que funciona uma assinatura digital, como é que se isso se relaciona com gestão de processos, né? E ao final eu vou liberar para perguntas ou para dúvidas, para questões, etc. O microfone de vocês está bloqueado simplesmente porque se tivesse aberto teria muito eco na sala, né? Mas vocês podem ir fazendo perguntas no chat, tá? Através do chat ali. Tem algumas pessoas que estão me dizendo que o som está um pouco picotado, outras estão dizendo que o som está bom. Eu vou tentar falar um pouco mais pausadamente para a gente tentar evitar algum problema maior. Tá? Bom, o nosso assunto de hoje, como eu comentei, é assinatura e certificação digital. Fala um pouco sobre mim, eu sou o Rafael, sou diretor da CRIO, sou arquiteto do sistema Orquestra, que é um BPMS nacional desenvolvido pela CRIO, né? Tenho certificação Microsoft, certificação SEB da OMG, certificação CBPP da BPMP, que são as duas principais certificações de gestão de processo que a gente tem à disposição hoje no Brasil. Já participei de 4 vezes de projetos premiados pela WFMC, que é uma organização mundial de workflow, de tecnologia de BPM. E tenho 11 anos de dedicação à gestão de processos. Sobre a CRIO, né, que é a nossa empresa, a CRIO tem 11 anos de experiência também, né? Eu acompanhei toda a evolução da CRIO em gestão por processos. E nós temos expertise comprovada em projetos de BPM. A gente só trabalha com tecnologia de BPM e afins. Nós não somos uma empresa de certificação e assinatura digital. Nós embutimos essa tecnologia dentro do nosso produto. Nós aplicamos essa tecnologia dentro do nosso produto. Tá? Então a gente desenvolveu uma expertise bom nessa área aí, sobre esse assunto, por ter desenvolvido tecnologia nessa área. Isso é um dos tantos módulos da nossa ferramenta Orquestra BPM, que permite que você gerencie processos eletronicamente com assinatura digital. Tem umas informações sobre o Orquestra, né, que é o nosso software, tecnologia 100% nacional, tetracampeão do WFMC, da premiação do WFMC. E por fim, a nossa rede de parceiros, hoje a CRIO atua através de parceiros em vários estados aí, que podem estar apoiando vocês aí em qualquer dúvida. Esse PowerPoint aqui, depois a gente vai disponibilizar esse podcast como um vídeo também no nosso canal do YouTube, tá? Então vocês podem verificar essas informações. Vamos para o assunto que interessa hoje. Bom, o que é uma assinatura digital, né? Primeiro, vamos começar. De acordo com o artigo 10, tá, da medida provisória 2202, os documentos eletrônicos assinados digitalmente com certificados emitidos no âmbito do ICP Brasil, nós já vamos falar sobre ICP Brasil, eles têm a mesma validade jurídica que os documentos em papel com assinaturas manuscritas. Tá? Então, documentos assinados digitalmente têm a mesma validade jurídica do que documentos em papel com assinaturas manuscritas. Isso quer dizer que se eu assinar digitalmente um documento eletrônico, a outra parte tem que aceitar? Essa é uma questão interessante.
Não necessariamente. A outra parte pode não aceitar porque ela tem o direito de não aceitar esse formato eletrônico, por exemplo, se ela não trabalhar com esse formato eletrônico. Eu, apesar da lei dar o mesma validade jurídica do que o papel, né, a outra parte tem que concordar com o aceite desse e-mail, porque ela tem que poder trabalhar com esse e-mail também. Tá? Então, esse eu acho que é a primeira informação relevante que a gente precisa ter. Mas se a outra parte aceitar, né, o meu documento, a minha informação assinada digitalmente, vai ter o mesmo valor jurídico do que um documento assinado em papel. Vamos ver esse documento aqui, tem uma assinatura digitalizada, né? Um atestado aqui que eu fiz. Eu, William Henry Bill Gates III, nascido em 28 de outubro de 1955 em Seattle, Washington, número de seguridade social tal, transfiro todos os meus bens para o senhor Rafael Bortolini. Eu, brasileiro, nascido em Porto Alegre, Seattle, Washington, 5 de outubro de 2014, e está a assinatura do Bill Gates aí. Como é que eu fiz isso aí? Eu entrei no Google, botei Bill Gates Signature. Tem milhares de versões da assinatura dele. Já que eu peguei os outros dados ali, data de nascimento, seguridade social, está tudo no Google, né? Hoje em dia todas as nossas informações estão no Google. Isso aqui tem alguma validade? Claro que não, né? Claro que isso aqui não tem validade, absolutamente validade nenhuma. Ou seja, isso aqui, pessoal, não é uma assinatura digital. Isso aqui é uma assinatura digitalizada. É outra coisa. Isso aqui não só não vale nada, como é extremamente perigoso. Porque aqui eu peguei um exemplo esdrúxulo, vamos dizer, né? O Bill Gates transferindo todos os bens dele para mim. Mas eu poderia ter feito um exemplo mais real, né? Poderia estar com um atestado aqui de qualificação técnica, por exemplo, com a assinatura de alguém que eu peguei em algum lugar e que alguém escaneou. Eu poderia ter impresso aqui, não quis fazer isso porque seria ilegal, mas eu poderia ter montado um cheque com a assinatura do Bill Gates, por exemplo, né? Isso teria alguma validade? Não teria validade nenhuma, além de ser fraude, além de ser perigoso. Tá? Então, você solicitar para alguém uma assinatura digitalizada não tem validade jurídica nenhuma. Isso não existe, né? E é perigoso. Se alguém pedir para você, assina um papel aí, escaneia ele para mim e manda por e-mail, é uma decisão sua, eu recomendo fortemente que você não faça isso. Tá? Eu evito a todo custo fazer isso, porque eu não quero a minha assinatura sendo digitalizada. A minha assinatura é válida no papel. Minha assinatura não é válida no computador. Tá? Então esse é o segundo conceito importante, né? Assinatura digitalizada não é a mesma coisa que a assinatura digital, e a assinatura digitalizada não tem valor nenhum. O que é uma assinatura digital? Esse documento que nós estamos vendo aqui, depois eu vou mostrar alguns exemplos aqui eu assinando, né, é uma foto de um documento Word. Tá? Um documento Word que foi assinado digitalmente. Tá? Foi assinado digitalmente. Apesar de que a gente está vendo a assinatura digitalizada da CRISA ali, o valor jurídico não está nessa assinatura digitalizada. O valor jurídico está em dois pontos que eu marquei em vermelho. Primeiro, na parte superior aqui, indicando que esse documento foi marcado como final, né? Então, ele está dizendo aqui em inglês, porque esse Word aqui é em inglês, que o autor marcou esse documento como final, desencorajando edições posteriores. E, mais importante do que tudo, aqui na parte de baixo, eu tenho um selo de assinatura digital. Esse selo é disponibilizado pelo Word, indicando que aquela assinatura ali é uma assinatura válida digitalmente. Então, esse documento aqui, ele tem valor jurídico, esse documento é uma assinatura digital. De novo, a assinatura digital não está na assinatura digitalizada. A assinatura digital está nos pontos que o sistema está indicando, nos dois pontos marcados ali, de que essa assinatura é real, é quente. Aqui eu tenho um outro exemplo de um e-mail assinado digitalmente. Também é uma aplicação prática de assinatura digital. Hoje em dia, alguns servidores de envio de e-mails são muito fáceis de burlar. É muito fácil, dependendo se está desatualizado, por exemplo, eu mandar um e-mail em nome de outra pessoa.
que é absurdo isso, etc. É absurdo, mas eu, como sou uma pessoa que trabalha na área técnica, não sei quantas pessoas tem na área técnica que assistindo a gente hoje, mas é muito fácil eu pegar e enviar um e-mail com outro endereço de e-mail, por exemplo. Tá? E a pessoa aparentemente olhar e achar que é de pessoa X. O e-mail também pode ser assinado digitalmente. Esse é um exemplo. O mesmo selo, aquele bonitinho, vocês estão vendo que esse selo aqui ele é utilizado, né, por vários sistemas, indicando que esse e-mail aqui foi assinado digitalmente. Então, essa pessoa aqui, a Julie, é a pessoa que está dizendo, ela é realmente quem ela está dizendo que ela é. Vamos pegar aqui um exemplo de um PDF. Tá? Aqui vamos pegar um exemplo do PDF. O PDF é um pouco diferente aqui, mas segue a mesma ideia. Né? Eu tenho um documento PDF assinado digitalmente. Ele está escrito aqui, ó, assinado, e todas as assinaturas são válidas, porque não adianta só estar assinado, a assinatura tem que ser válida também. Né? Então esse é um exemplo aqui que ele está me indicando que o John aqui, né, assinou digitalmente este documento PDF. Este documento tem validade jurídica, esse documento está correto. Bom, vamos entender um pouco sobre como é que funciona, como é que se garante, né, que essa a estrutura de assinatura digital no Brasil, certo? De onde é que vem as coisas? Esse organograma aqui é um organograma bem interessante para a gente entender essa hierarquia de confiança, vamos usar esse termo. É uma hierarquia de confiança. Então, o que você tem aqui? Você tem a Casa Civil da Presidência da República. Tá? Então, em último caso, toda a tecnologia de assinatura digital no Brasil está vinculada, em última instância, à Casa Civil. Tá? Embaixo da Casa Civil, você tem o ITI, tá? Que é o Instituto de Tecnologia da Informação do Governo Federal Brasileiro. Esse ITI, ele está ligado à Casa Civil, ok? Casa Civil está ligada diretamente à Presidência da República, certo? Então não está vinculada a nenhum ministério diretamente. E o ITI, ele é responsável por gerenciar a autoridade certificadora raiz, que é o chamado ICP Brasil, Instituto de Chaves Públicas do Brasil. A autoridade certificadora raiz é a estrutura principal no Brasil que gerencia todos os certificados digitais que são emitidos no Brasil. Na verdade, isso se dá através de uma rede, tentando simplificar um pouco os conceitos, de uma rede de confiança. Então, a autoridade certificadora raiz brasileira, que é, vamos dizer assim, o instituto supraconfiável no Brasil, né, ele terceirizou esta confiança para algumas autoridades certificadoras terceirizadas, que a gente está vendo aqui. Aqui você tem, por exemplo, eu vou para o próximo slide aqui, você tem, por exemplo, alguns conhecidos, como a CertSign, que é uma empresa privada, o Serasa, que é outra empresa privada, o Serpro, que é uma instituição pública, é a área de informática do governo federal, você tem a Receita Federal, e você tem outras autoridades certificadoras aqui, que foram nominadas pela autoridade certificadora raiz. Então, a autoridade certificadora raiz confiou nessas autoridades certificadoras para que essas autoridades certificadoras fizessem o trabalho de emitir os certificados digitais para as pessoas. E essas autoridades certificadoras, por sua vez, também confiaram em outras autoridades certificadoras de uso mais específico, né, de questões mais específicas, que são esses itens em amarelinho aqui. Ok? Então, é uma rede de confiança para a emissão dos certificados aqui. Como é que funciona isso aqui? Se eu quero, por exemplo, ter um certificado digital, eu posso consultar uma dessas empresas aqui, não todas, por exemplo, a Receita Federal, ela emite dados para questões relacionadas à Receita Federal. O
não sei se ele emite para pessoas privadas, né? Para o governo federal e governos estaduais ele emite certificados. Mas, pô, vamos pegar um exemplo aqui da CertSign. Não tem ela CertSign, só peguei a CertSign aqui porque é uma empresa bem conhecida que ela vende certificado digital para quem quiser comprar. Quando eu quero ter um certificado digital, eu tenho que ir até a CertSign, eu tenho que entregar uma série de documentos para a CertSign, provando que eu sou eu, né? Eu tenho que ir lá, botar minhas digitais, fazer um processo todo lá de confiança, e a CertSign vai emitir o meu certificado digital. O que é o meu certificado digital? O certificado digital pode ser um token, que eles chamam, que é um pendrive. Esse pendrive, ele é meu, eu tenho que cuidar desse pendrive. O meu certificado digital está dentro deste pendrive. Ok? Então, como eu mostrei os meus documentos, como eu fui presencialmente numa série da CertSign, a CertSign viu que eu, ela imputou as minhas informações dentro do certificado digital, né? E a CertSign, por ser confiável pelo governo brasileiro, pelo Instituto de Chaves Pública Brasileira, ela tem esse poder de confiar nessa informação que está aqui dentro. Tá? Dentro desse certificado digital tem o meu nome, o meu CPF, o meu endereço de e-mail e outras informações sobre mim. Então, cada pessoa tem o seu certificado digital. Com esse certificado digital, eu posso entrar num computador e assinar um documento digital. Então, esse é o ciclo da informação. Eu tenho que ir numa autoridade certificadora, botar alguns documentos, entregar meus documentos, né? Eu vou receber um token de volta, que é esse pendrive. Com esse pendrive, eu vou colocar o pendrive no computador. Eu vou digitar uma senha, eu vou fazer uma simulação aqui para vocês verem. E o documento está assinado digitalmente, tem valor jurídico. Então, uma questão muito comum é o que acontece se eu imprimir esse documento. Então, de novo, eu tenho o meu token, meu certificado digital, eu coloco ele no computador, eu assinei digitalmente um documento eletrônico e eu imprimi esse documento eletrônico. Está aqui uma fotinha que tentei representar uma foto de um documento impresso. O que acontece com isso aqui? Não acontece nada. Isso aqui não tem validade nenhuma. Certo? Esse documento final aqui impresso não tem validade. Porque uma assinatura digital tem validade no mundo digital. Assim como uma assinatura manual tem validade no mundo físico. Né? Uma assinatura física em caneta tem validade no mundo físico. Assim como eu não posso digitalizar um documento que foi assinado com caneta e dizer que isso tem validade, que é a assinatura digitalizada, eu não posso e não devo imprimir um documento assinado digitalmente e achar que ele tem validade. Eu posso imprimir ele, não tem problema nenhum. A questão é que ele não vai ter validade nenhuma impresso. Ele tem validade enquanto ele viver no mundo digital. Tá? Isso é muito importante também. É um conceito aí que gera algumas dúvidas do pessoal. Então, fotinho aqui, isso aqui não vale. Okay? Isso aqui não vale nada. Aqui está o meu documento digital. Esse documento digital tem um selo indicando que ele tem validade. Existem tipos de certificados diferentes. Na verdade, hoje o governo prevê 8 tipos de certificado. Esses certificados eles são chamados de A1, A2, A3, A4, S2, na verdade seria S1 aqui, S2, S3 e S4. Os mais comuns são da família A aqui, tá? E o que diferencia os certificados, esses 8 tipos de certificado aqui, eles são principalmente o meio físico do certificado e o grau de criptografia do certificado, assim, o grau de segurança que o certificado te dá, e a validade máxima do certificado em anos. Então, por exemplo, um certificado do tipo A1, o processo de geração dele é software, ele é gerado através de um software, e a mídia que armazena ele é um arquivo. Ou seja, eu não tenho aquele pendrive. O certificado digital ele está instalado no meu computador. Eu não tenho mobilidade com esse certificado. Tá? Eu não consigo tirar esse certificado do computador e passar para o outro, por exemplo. Tá? E ele tem uma validade só de 1 ano. É o certificado mais simples possível. Tá? Já o certificado mais completo, um A4, por exemplo, ele tem uma criptografia muito mais poderosa de segurança e ele é armazenado num smart card ou num token.
tá? E uma validade aí de 3 anos que eu posso estar utilizando esse certificado. Essa validade é importante porque, findo esta validade, os documentos que eu assinei digitalmente continuam válidos, é claro, né? Então, o documento que eu assinei com certificado hoje, se meu certificado vencer amanhã, o documento está válido igual. A questão é que eu não vou poder estar assinando novos documentos. Tá? Então, aqui, no caso do certificado A1, ele está vinculado a um computador específico. Tá? E no caso dos certificados A2, A3 e A4, eu posso estar utilizando tanto um cartão, tá? E aí eu vou ter que ter uma leitura de cartões, um leitor de cartões ligado no meu computador. Não é muito prático, tá? Não recomendo, se alguém quiser usar esse aqui, mas algumas empresas oferecem. Ou você pode ter o token, que é um pendrive, que é muito mais fácil, muito mais prático, porque você liga numa porta USB qualquer. Tá? Para você usar esse formato cartão aqui, você precisa ter uma leitora de cartões vinculada no seu computador, é meio chato de carregar e tal, não é muito prático. Bom, quanto é que custa um certificado? Né? O certificado ele varia conforme o tempo de validade dele, 1, 2, 3 anos, e conforme o meio também que eu vou estar utilizando. Tá? Tem variações também conforme a função do certificado, que tipo de documentos que eu vou assinar, mas aqui eu tenho algumas fotos aqui dos mais comuns aqui, tá? Então a gente está vendo aqui, por exemplo, um eCPF está a partir de R$ 137 nessa empresa, R$ 135 nessa empresa aqui. Esse aqui provavelmente é o certificado mais simples, com validade de 1 ano, por exemplo. Por isso que eles dizem a partir de, tá? Nota que nesse exemplo aqui eu tenho uma renovação, né, a partir de R$ 120. O que significa isso? Significa que, fim daquele prazo de 1, 2 ou 3 anos, eu vou ter que pagar de novo essa taxa aqui para a empresa que eu emiti lá, para eu poder renovar esse certificado. Tá? Então, a longo prazo, a conta sai um pouquinho mais cara aí. Notem também que existe o conceito de eCNPJ, né? eCNPJ. O que é o eCNPJ? É um certificado digital que está vinculado não a um CPF, mas ao CNPJ da empresa. Tá? Então, o CNPJ ele é utilizado para assinaturas de empresas, por exemplo. Né? É a mesma coisa que a gente fazer um paralelo num cartório, por exemplo. Se eu sou sócio de uma empresa, quando eu me desloco para um cartório, eu posso estar assinando, né, um documento como o Rafael Bortolini, pessoa física. Vamos dizer, por exemplo, que eu estivesse vendendo um apartamento ou um carro que está no meu nome, Rafael. Né? Então eu vou estar assinando como Rafael. Quando você se desloca a um cartório, a primeira coisa que a pessoa vai olhar é em nome de quem você está assinando aquilo lá. Agora, se eu estou assinando um contrato pela empresa, por exemplo, eu estou assinando enquanto Rafael, sócio da empresa, por exemplo. Então, neste caso, eu teria que estar utilizando o meu eCNPJ, que é um outro certificado. Então, na prática, eu teria que estar carregando 2 tokens comigo. Um da pessoa jurídica, um da pessoa física. E da pessoa jurídica, se eu sou sócio, eu posso assinar pela empresa. Ok? Tenho que pagar 2 vezes. Notem também que o eCNPJ é mais caro. Para que serve o certificado digital, então? Para que eu posso utilizar? Aqui tem algumas informações aí sobre algumas coisas. Comércio eletrônico é utilizar processos judiciais e administrativos. Hoje os tribunais de justiça no Brasil são alguns dos principais utilizadores de assinatura digital. Né? Você tem muitos processos eletrônicos hoje, processos judiciais, processos administrativos, tramitando no meio eletrônico. Né? Assinatura de declaração de renda, por exemplo. Hoje você pode estar, por exemplo, assinando digitalmente o seu imposto de renda. Você vai receber a sua restituição antes de todo mundo. Mesmo que você entregue no último dia, eles vão te colocar na frente da fila, porque você está colocando uma segurança a mais daquela informação que você está colocando. Tá? Obtenção e envio de documentos cartorários. Né? Então, contratos e todos os documentos que antes você está precisando de uma validade num cartório, você pode estar assinando digitalmente. Transações seguras entre instituições financeiras, né? Todos os DOCs e TEDs, eles são todos assinados digitalmente entre as instituições financeiras hoje no Brasil. Então, você tem uma segurança bem grande aí sobre como é que essas transações estão ocorrendo. Tá? Etc. E tem uma aplicabilidade enorme aí, né?
de utilizações, e uma utilização muito importante também, inclusive é um dos temas do nosso assunto de hoje, é a eliminação do papel. Né? Porque a gente está acostumado com aquelas pastas de documentos, aquelas pilhas de informações que eu tenho que guardar durante 5 anos, durante 20 anos. Né? Com a assinatura digital, eu passo a não depender mais de ter que armazenar esses documentos de forma física, né? Correndo um risco até em uns casos aí de depósitos de documentos que estão sempre a risco de incêndio e outra coisa, perder o documento, e eu posso armazenar os documentos de forma eletrônica num servidor, num backup, em fitas, etc. Com uma vida útil bem maior. Né? Tem alguém perguntando aqui, Rafael, deixe claro que assinar o documento digitalizado não tem validade, ele deve nascer em e-mail eletrônico. Isso foi o tópico do meu primeiro slide, lá daquele documento do Bill Gates, né, que eu falei que escanear um documento com uma assinatura não tem validade nenhuma, isso é assinatura digitalizada. Né? Então, de novo, né, pegar um contrato, assinar ele com a caneta e escanear ele e mandar para alguém, isso não tem validade nenhuma. E chega a ser até perigoso, porque é muito fácil você entrar no Photoshop, pegar aquela assinatura ali e colar ela em outro contrato, e colar até num cheque, se eu quiser. Tá? Obviamente, os bancos não aceitam cheques, isso aí, mas vai que alguém aceita. Né? Então, escanear documento não tem validade nenhuma. O documento tem que nascer eletrônico. Ok? O documento tem que nascer eletrônico. É isso que está colocado ali. Bom, vamos por que interessa aqui, vou fazer 2 demos para a gente ver como é que funciona isso. Vou compartilhar o meu desktop aqui. Espero que dê tudo certo, se eu nunca usei esse recurso aqui desse sistema. Então, vocês estão vendo a minha tela aí? Acho que estão todo mundo vendo a minha tela, né? Bom, esse aqui é o mesmo atestado, aquele do Bill Gates. Tá? O que eu tenho aqui? Eu estou no Word, estou editando o documento aqui, posso botar em negrito. Tá? Vamos dizer que eu fosse o Bill Gates. Como é que eu poderia dar validade nisso aqui? Embaixo aqui do endereço, da data e da cidade, eu vou clicar aqui no Word em inserir. E aqui nesse cantinho aqui, escondidinho aqui, ó, eu tenho adicionar uma linha de assinatura. Tá? Eu vou clicar nesse botão aqui. Ele diz para mim colocar o datário sugerido. Por exemplo, meu nome. Eu vou botar aqui Rafael Bortolini, o meu cargo, diretor. Pessoal, isso aqui não é assinatura digital ainda, tá? Ok? Eu só estou montando um box de assinatura, tá? Eu vou dar um ok aqui. Então ele criou aqui um box de assinatura. Isso aqui não tem validade nenhuma, certo? Ainda não tem validade nenhuma. É um box de assinatura. Eu poderia imprimir isso aqui, assinar com caneta, não teria problema nenhum. Vai ter validade na caneta, no papel, ok? Bom, agora que vem a questão. Eu vou clicar aqui nesse box de assinatura, recebi esse documento por e-mail, por exemplo, vou clicar no box de assinatura, vou clicar com o botão direito do mouse e vou clicar aqui em assinar, ok? Quando eu clico em assinar, ele trouxe aqui, ó, assinando como CRIO Tecnologias Limitada 05612947, mil invertido 77. Esse aqui é o CNPJ da empresa. Emitido por CertSign. Esse aqui é o meu certificado digital. Como é que o Word achou o meu certificado digital? Porque eu tenho um token que está plugado no meu computador aqui. Vocês não estão vendo isso porque esse aqui é um webcast. Né? Mas se eu clicar aqui em alterar, eu posso, clique aqui para exibir as propriedades. Eu posso clicar aqui. Este é o meu certificado digital. Muito prazer, este é o certificado digital. Emitido para a CRIO, ou seja, esse aqui é um CNPJ, eu vou estar assinando pela empresa aqui, não vou estar assinando pelo Rafael, vou estar assinando pela empresa. Eu estou vendo que este certificado é válido de 5/8 de 2014 até 4/8 de 2017, então ele está válido. E no caminho da certificação, aqui na última aba, eu estou vendo que é o certificado da CRIO, emitido pela CertSign,
que foi acreditada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, que foi acreditada pela Autoridade Certificadora Raiz Brasileira, ICP Brasil. Então, esse certificado aqui é quente. Né? Esse certificado aqui é quente. Então, eu vou dar um OK aqui. Vou dar um OK aqui. E aí ele está me pedindo para mim adicionar uma imagem, o meu nome. Tá? Não é isso aqui o que importa. Isso aqui não importa. O que importa é o que está aqui embaixo. E vou dar um assinar aqui. Então, agora esse documento aqui está assinado. O documento está assinado digitalmente. Ele está assinado porque está escrito Rafael Bortolini aqui? Né? Não, ele não está assinado porque está escrito Rafael Bortolini aqui. Ele está assinado porque, primeiro, ele está escrito aqui, marcado como final. Um autor marcou esse documento como final para editar a edição. E se eu clicar com o botão direito aqui, eu posso ver os detalhes dessa assinatura. A assinatura é válida, o conteúdo assinado não foi modificado e o certificado do signatário é válido. E eu posso exibir o certificado da pessoa e ver aqui. O Rafael assinou isso aqui digitalmente, autoridade certificadora é ICP Brasil, está tudo certo. Então, esse documento aqui, ele foi assinado digitalmente. Então, se eu pegar e mandar isso aqui para vocês por e-mail, esse documento aqui tem valor jurídico. Claro que isso aqui não adiantaria nada, porque eu estou assinando em nome do Bill Gates aqui, não significa nada. Mas se eu trocasse Bill Gates aqui por Rafael e transferisse meus bens para o João da Silva, por exemplo, isso aqui teria validade e o João poderia cobrar os meus bens. Ok? Notem que ele está dizendo que eu não posso alterar. Se eu tentar editar esse documento, eu não consigo. O Word está bloqueado. Se eu clicar em editar mesmo assim, ele está dizendo, a edição removerá as assinaturas desse documento. Deseja continuar? Por quê? Porque se eu editar esse documento, não é mais o que o Rafael assinou antes, é outra coisa. Então, eu vou tirar as assinaturas do Rafael, a assinatura foi removida, e agora eu posso assinar. De novo, eu posso que qualquer peça ele eu vou ter que assinar de novo. Ok? E, finalmente, no prazo do nosso tempo, entra aqui no nosso sistema, no Orquestra VPM. Tá? Então, essa aqui, vocês estão vendo a minha tela aqui do Orquestra agora, acredito. Essa aqui é a versão 3.3 do Orquestra, que vai estar sendo liberada aí ao longo da semana que vem. É a última versão. Eu vou iniciar aqui um processo de compras simples. Simplesinho aqui. Eu vou dizer que eu quero comprar, por exemplo, computadores. Vamos botar aqui para uso da nova equipe de suporte. Que são os itens? 4 computadores. 4 computadores. Eu vou clicar aqui em analista e vou enviar a requisição. Você confirma o envio dessa requisição? Confirma. Até agora eu não estou assinando nada, tá, pessoal? Bom, agora veio a segunda atividade. Agora que está o ponto aqui. Esse processo aqui, né? Essa atividade aqui caiu para o meu diretor. O diretor tem que aprovar a compra. Tá? O diretor tem que aprovar a compra. Ele olha aqui, bom, computadores para uso da equipe porte, 4 computadores. Eu vou entrar aqui embaixo e vou ver que o diretor pode aprovar ou pode rejeitar. E tem um box do lado aqui, ó, assinar digitalmente essa etapa. Então, o que acontece? Eu vou clicar, marcar esse item aqui, assinar digitalmente essa etapa, e vou clicar em aprovar. Quando eu fizer isso, eu estou dando um valor jurídico a essa minha atividade de aprovar. É como se eu tivesse com um papel na mão lá, que alguém está me pedindo 4 computadores, e eu estivesse assinando aquilo ali, dizendo que eu estou assinando. Então ele está me perguntando aqui se você autoriza pegar o meu certificado. Ele trouxe o meu certificado que está no pendrive, é o mesmo certificado que eu usei lá no Word, certificado da CRIO. Tá? Eu posso, de novo, eu estou dentro do Orquestra, mas eu posso ver o certificado aqui, ICP Brasil, está válido, tudo ok. Né?
vou dar um OK aqui. Ele está me pedindo para confirmar que ele vai usar, e aqui ele vai me pedir uma senha. Por que o Word não me pediu uma senha? Porque eu já tinha colocado a minha senha no Word antes da gente começar o webcast, senão ele teria me perguntado. Tá? Essa senha é uma senha que você escolhe quando você vai lá na CSign, no Serasa, você tem que ter uma senha para usar o certificado. Tá? Então eu botei a minha senha aqui. Você deseja aprovar essa tarefa? Sim. Então, terminei, assinei digitalmente. Bom, nos meus processos de andamento aqui, eu tenho o processo 218, que é de 4 computadores. Se eu clicar aqui no relatório deste processo, que é o relatório onde eu posso acompanhar o andamento do processo, eu estou vendo aqui que o Rafael pediu a compra dos computadores e que o Rafael aprovou a compra desses computadores e que esta compra foi assinada digitalmente. Está aqui o selinho, aquele famoso selo, indicando que o Rafael aprovou a compra. Se eu clicar no selo aqui, eu vou ver as informações desse certificado. CRIO, CertSign, Secretaria da Receita Federal do Brasil. Então, eu estou vendo as informações daquele certificado aqui que foi assinado. Este processo está parado aqui com o Bruno. Tá? Tá para o Bruno. Então, se eu entrar no sistema como o Bruno, eu vou trocar de usuário aqui. O Bruno está aqui ó, com uma tarefa do Rafael para ele comprar os 4 computadores. No histórico do processo, o Bruno está vendo que o Rafael aprovou e assinou digitalmente esta tarefa. O Rafael assinou digitalmente essa tarefa. Ou seja, eu estou dando um nível de segurança, um nível de informações bem superior aqui ao sistema. Entre as várias operações que o Orquestra faz, o Orquestra vai comparar o CPF ou CNPJ que está vinculado àquele certificado digital que está sendo usado com o CPF ou CNPJ que foi usado para cadastrar esse usuário no Orquestra. Então, se no meu cadastro do Orquestra tem um CPF, eu tenho que usar um certificado digital que esteja também o meu CPF, tá? Para evitar que eu utilize um certificado digital de outra pessoa. Então, aqui a gente está vendo a ação do certificado digital em um sistema de internet, em um sistema de processos eletrônicos, uma aplicação muito útil, né? E, só para finalizar, se eu imprimir este documento aqui, né? Se eu clicar aqui com o botão direito aqui para imprimir, ele vai me trazer aqui uma versão para impressão. Aqui eu estou no Explorer, ele não tem versão para impressão, mas enfim, não vai ter valor nenhum, não vai me agregar nada. Vou mudar minha tela aqui. Então a gente fez o demo aqui. E terminei o nosso assunto de hoje. Pessoal, passei um pouco do tempo. Agradeço muito a presença de quem participou hoje. Me desculpem os problemas de áudio que teve. Às vezes a gente tem uns problemas, não dá para saber de onde é que é o problema. Pode ser a internet no Brasil, pode ser a sua internet, pode ser a nossa internet. Infelizmente a gente não tem controle muito sobre isso aqui, principalmente no Brasil, né, onde a nossa estrutura de rede de internet não é essa grandes coisas. A gente vai disponibilizar esse vídeo no YouTube, vocês vão receber depois, tá? Então lá, se alguém teve algum problema de áudio, vai conseguir ter mais informações. Tem algumas perguntas aqui que eu vou responder. A orquestra realiza alguma validação online, alguma blacklist? Sim, realiza.
Blacklist significa, por exemplo, se eu perdi o meu certificado digital, o meu certificado digital entra numa blacklist, que é uma lista de certificados revogados, né? Essa lista é checada no momento da, da assinatura digital, isso é padrão, né? Então, na verdade, dentro do meu certificado, dentro de cada certificado digital, existe um endereço de internet onde você valida se o meu certificado que você está usando não está nessa lista negra, né? Se ele não foi eventualmente roubado, perdi ele, alguma coisa desse tipo. Então, antes de fazer a assinatura é validada a blacklist, assim como são várias outras validações que são feitas por aí. Vamos ver outras perguntas aqui. Bastante gente reclamando do áudio, me desculpem novamente, né? Vamos ver aqui. Tem algumas perguntas. Tem uma pergunta aqui. Se eu posso adicionar um documento assinado digitalmente dentro do próprio orquestra? Sim, você pode adicionar um documento assinado digitalmente dentro do próprio orquestra, não tem problema. Ele vai ficar como um documento anexo, né? Mas nesse caso, a operação de assinatura digital é feita dentro da ferramenta de assinatura digital, dentro da ferramenta de edição que você tem. Então, por exemplo, se eu vou anexar um documento Word dentro do orquestra, eu preciso assinar esse documento Word dentro do Word, que é a ferramenta que gerou esse documento, né? No caso de uma assinatura digital em um documento, por exemplo, um contrato de licitação. Vamos ver aqui. A executar a atividade de autorizar a compra da licitação teria que ser realizada no orquestra. Porém, teria que ser realizado com a assinatura digital também. Ou teria alguma outra maneira de identificar que possui um anexo, um documento certificado digitalmente. No caso da assinatura digital, em um documento. Tá? Contrato de licitação. Ao executar a atividade de autorizar a compra de licitação, teria que ser realizada na orquestra. Porém, teria que ser realizada a assinatura digital também. Ou teria alguma maneira de identificar que possui em anexo um documento certificado digitalmente. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, assim, mas atualmente o orquestra ainda não tem como saber que o documento que foi anexado ali dentro está assinado digitalmente. Até porque alguns documentos ainda trabalham com formatos proprietários, tá? Mas realmente esse é um ponto que a gente tem tido bastante atenção, para que quando é um anexo, um orquestra tente identificar que aquele documento está assinado e indique isso. Apesar que a única ferramenta que vai poder dizer que aquele documento está realmente assinado é a própria ferramenta, é o Word. Ele vai poder garantir isso. Mas se o orquestra conseguir no futuro, talvez, indicar que esse documento está certificado digitalmente, seria um ganho aí que a gente está estudando se tem como. Quanto tempo dura a validade de um documento assinado digitalmente e arquivado em um servidor? Assim, do meu conhecimento, é ad eterno, né? Assim como um documento em papel também tem uma validade enquanto o meio físico permitir, né? A questão maior, na verdade, é quanto tempo você precisa guardar este documento. É a mesma coisa no documento em papel. Quanto tempo eu preciso guardar aquele papel? 5 anos? 10 anos? 15 anos? Geralmente está na legislação isso aí, está definido para cada tipo de documento diferente um tempo máximo de armazenamento. Isso se aplica a mesma coisa para o documento digital, né? O bom do documento digital é que ele não corrói com o tempo, né? Ele não se perde, ele não, se eu manter os backups corretos, é claro, né? A gente sempre pode perder um documento digital, mas enfim, se eu cuidar dele bem, eu não vou ter nenhum problema. Já é diferente com papel, que tem problema com umidade, problema com o tempo, etc. Se digitalizar um documento assinado de punho e depois esse digitalizado é assinado digitalmente, posso descartar o documento físico? Excelente pergunta. Não pode, pessoal. Não pode. Se eu digitalizar um documento, eu tenho um contrato que foi assinado em papel e eu quero digitalizar ele. E depois eu assino digitalmente em cima. Tem validade? Pessoal, não tem validade. Por que não tem validade? Pelo mesmo motivo
que não tem validade eu assinar em punho, em caneta, um xerox. Se eu tentar ir num cartório com um xerox de um contrato, por exemplo, e tentar assinar, eles não vão deixar. Então, é o que eu tinha comentado antes, talvez não tenha ficado tão claro. Um documento digital, ele tem que nascer no mundo digital. Ele tem que ser um documento digital que nasceu no mundo digital. O documento que nasceu no papel, infelizmente, ele vai ter que ficar no papel. Então, muita gente pensa o documento, a assinatura digital como uma maneira de eu eliminar aqueles papéis todos que eu já tenho, né? Infelizmente, não dá para fazer isso. Isso é um ponto bastante importante, está até destacado na página do ITI ali, no site do ITI, que é o Instituto de Tecnologia da Informação, que está ligado na Casa Civil, tem um FAQ lá, que é um Perguntas Frequentes, muito interessante, com várias perguntas. Essa é uma das perguntas que está lá, inclusive, que tem muita gente que pergunta. Caso não seja renovada a certificação digital, tem algum problema os documentos assinados? Não, não tem problema nenhum. Eu só não vou poder assinar novos documentos. Como fica a relação das aplicações usadas na abertura dos documentos? Desculpa, mas eu não entendi essa pergunta. Logo, documentos com assinatura digital devem nascer digitalmente. Sim, exatamente. Essa é a conclusão que eu comentei. O documento digital, ele tem que nascer digitalmente. Escanear documento em papel, de novo, pessoal, não serve para nada, a não ser para eu ter uma cópia com acesso rápido para se eu quiser consultar alguma coisa, né? A mesma coisa, por exemplo, escanear um contrato social da empresa, não tem validade nenhuma, né? Por exemplo, quando você ganha uma licitação hoje, você tem que mandar uma série de documentos digitalizados assim que você ganha a licitação, né? Mas depois você tem que mandar tudo impresso e autenticado, né? Porque aquilo lá, o digital que você manda é só para o pessoal já ir dando uma olhada, né? Mas o que importa mesmo é o que você recebe depois. Creio que para documentos em papel o caminho seja microfilmagem, tem que ter a validade nesse caso. Sim, então eu vou te dizer sinceramente que eu não conheço muito as questões legais envolvidas em filmagem, tá? Não sei como é que tá legal isso, mas é uma coisa que muita gente tem nesse caso. Logo o documento. Não. Temos que confiar na aplicação. Ah, boa pergunta. Agora eu entendi a pergunta do Birajara. Temos que confiar na aplicação. Uh, de certo modo, sim, né? Mas ao mesmo tempo a aplicação ela vai te mostrar o certificado. Vocês viram que várias vezes eu abri o certificado ali para eu checar as informações do certificado, né? Então, que eu mostrei ali a validade dele, a raiz, ICP Brasil, etc, né? Então, o documento assinado, ele sempre tem que referenciar aquele certificado. O documento pode estar dizendo que, a aplicação pode estar dizendo que está assinado, mas eu tenho que poder ter acesso ao certificado, às informações daquele certificado. E naquelas informações do certificado que está a minha garantia 100%, vamos dizer, de que aquele documento realmente foi assinado. A assinatura digital prevê adicionalmente senha? Sim, na verdade a maioria dos tokens e os cartões, os drives que a gente usa, eles estão vinculados a uma senha junto. Uma senha junto. Aí alguém me perguntar, tá, e se alguém pegar meu certificado digital e roubar minha senha? Pessoal, se você fizer isso, tem muita gente que está acostumada a dar a senha para os outros. Se eu pegar e der o meu certificado digital para alguém e der a minha senha, essa pessoa pode fazer o que quiser com a minha vida. Ok? Então, não deem a senha para ninguém. Ah, e se eu perder o certificado digital e alguém roubar, descobrir minha senha? Eu tenho que ligar imediatamente para a empresa emissora do certificado digital para ela revogar o meu certificado e entrar numa lista negra. O Júlio está comentando aqui que em caso de documentos públicos, como projetos de lei que foram assinados à caneta e depois digitalizados, também devem ser armazenados em papel. É isso que a gente estava falando antes. Existe uma lei para documentos públicos que permite excluir documentos físicos depois de digitalizados
Não tenho conhecimento dessa lei e, como eu comentei, o documento papel digitalizado ele não tem validade. A gente comentou aqui da microfilmagem, né? Mas eu comentei que eu realmente não tenho conhecimento da microfilmagem nesse ponto específico aí, que é para você eliminar os seus papéis que já existem, né? A assinatura digital ela foi criada principalmente pensando em documentos que estão sendo criados novos, documentos digitais novos, né? Para você trabalhar com o seu histórico, né? Que você já tem uma pilha de documentos lá, a assinatura digital talvez não seja um caminho, tá? Teria que dar uma pesquisada maior aí, talvez microfilmagem, que é uma coisa que muita gente faz, sei que seja um caminho, eu não saberia dizer isso aí. O Birajá estava como comentando, o José estava falando que teve problemas que ele teve problemas com a assinatura digital utilizando um applet, principalmente depois de algumas sanções do Oracle sobre o Java. Uh, Interessante, não tô só isso. Se você puder me mandar por meu e-mail aí depois alguma coisa sobre isso, eu gostaria de ter mais conhecimento. No orquestra, uma etapa foi assinada. Qual a garantia que as informações não foram alteradas depois? Uma boa pergunta, né? Eu já passei muito do nosso tempo aqui, tá? Mas se você tiver a oportunidade de fazer um teste com orquestra, você pode fazer esse teste, tá? Que é alterar uma informação num relatório do orquestra, por exemplo, via edição de administrativo. Então, eu poderia entrar naquele meu processo ali e eu, como administrador, alterar de computador para comprar um prédio, por exemplo. Você vai ver na orquestra que, se eu alterar a informação, imediatamente aquele ícone de certificado digital ele vai vir com um risco indicando que alguma coisa foi falsificada. Então passa muito, na verdade, assim, essa confiança que você tem na aplicação passa muito de uma auditoria para você fazer, né? Um teste você fazer. Um outro teste que a gente faz também, que é mais prático, é você salva uma informação na orquestra e um técnico entrar no banco de dados da orquestra diretamente no servidor de banco de dados e alterar uma informação, né? Ele vai mudar o ícone imediatamente, mostrando que aquela informação foi alterada. Então é uma espécie de movimento que você tem que fazer, né? Se você quer ter uma confiança maior aí dentro da aplicação. Alguém encontrou uma solução além desses applets Java? Na verdade, José, tem vários ferramentas assinadas que se chama, tá? Tem várias ferramentas assinadas. Algumas são pagas, algumas são gratuitas, né? Tem uma ferramenta, eu não sei se existe ainda, se alguém quiser pesquisar, uns amigos meus chamava COA. Vou até escrever o nome aqui, se vocês quiserem procurar, né? Eu não sei se existe ainda, mas alguns anos atrás eu usei. Era uma ferramenta que você podia assinar qualquer tipo de documento. É que na demo não notei o uso de senha. Não, eu digitei minha senha ali, eu comentei até. Tá? Eu digitei minha senha antes de colocar. O Alex está dizendo que documentos físicos podem ser descartados com a microfilmagem. Cartórios estão fazendo isso. Bom, informação legal. Se o documento digital com assinatura digital é copiado para 2 pendrives, ambas as cópias têm a mesma validade, já que é um arquivo digital, logo pode ser copiado como arquivo qualquer? Sim, com certeza. Sem problema. Se uma pessoa assina digitalmente 3 vezes o mesmo documento por engano, qual a assinatura que tem a maior validade? A primeira ou a última? Ou o documento perde a validade? Pergunta do Júlio. Júlio, boa pergunta. Não sei te responder essa. Teria que falar com um advogado, talvez, isso aí, tá? É possível que no orquestra você não vai ter como fazer isso, porque quando você assina, você já está terminando a atividade, então não tem como assinar 3 vezes. É possível que no Word, eu nunca tentei fazer isso, mas que o Word não deixe eu assinar mais de uma vez. É possível. A aplicação deveria ser inteligente o suficiente para fazer isso. Tá? A parte de perguntas e respostas também vai estar no YouTube. As certificadoras fazem essa auditoria? Acredito que sim. Tá? Acredito que é possível você contratar esse serviço das autoridades certificadoras. Pessoal, são 11 horas aí. Eu vou ter que encerrar aqui, o nosso tempo está se esgotando.
Eu agradeço muito a atenção de todo mundo aí. Tivemos muitas perguntas interessantes aí sobre esse assunto. Espero ter contribuído um pouco aí para o nosso conhecimento. Vocês viram que é um assunto que já tem muitos anos aí, um assunto que já tem 10, 15 anos, mas que ainda assim temos muitas dúvidas, né? Eu que já trabalho, já implementei isso aí, não sei responder todas as perguntas, né? Não sei se tem alguém que saiba responder todas as perguntas das aplicações que existem, mas a gente está tentando aprender em conjunto aí, aprendendo um ajudando o outro. Esse vídeo vai estar disponível no YouTube e qualquer dúvida está o meu e-mail aqui para vocês me enviarem alguma pergunta. Ok? Agradeço muito a presença de todo mundo. Desejo um ótimo final de semana e convido-os a conhecerem o nosso site crio.com.br. Ok? Um grande abraço. Tchau, tchau.